Ministro da Infraestrutura garante ao governador Wilson Lima priorizar licenciamento e projeto para recuperar a BR-319. Mais de 453 mil alunos voltam às aulas nesta quarta-feira nas escolas públicas do estado e do município. Bairros das zonas leste e norte ficam sem fornecimento de água nesta quarta-feira. Na primeira reunião do governo Bolsonaro, o Copom deve manter de novo o juro básico em 6,5% ao ano. Guedes diz que a reforma da Previdência vai economizar 1 trilhão em 10 anos. Primeira baixa no governo. Acusado de desvio de verba com candidatos laranjas, ministro do Turismo é exonerado por Bolsonaro. O número de mortos em Brumadinho vai a 142. 194 continuam desaparecidos. Papa diz que o Vaticano está aberto à mediação na Venezuela. Trump pede união, insiste em construir muro e critica investigações contra ele. Rapaz de 22 anos que caminhava com a mulher por Rua da Compensa executado por homens encapuzados. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, céu encoberto, com chuvas localizadas. O clima tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover até 26 milímetros e que a temperatura máxima será de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 6 de fevereiro. 37º dia do ano e faltam 328 para terminar 2019. Dia dos Santos Paulo, Mickey e companheiros. Comemoramos ainda o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, Dia Internacional da Internet Segura e o Dia do Agente de Defesa Ambiental. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 24 metros e 51 centímetros. Os registros da história. 1694, o aldeamento principal do Quilombo dos Palmares é destruído pelas tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho. 1900, criação do Tribunal Permanente de Arbitragem, um Tribunal Internacional de Arbitragem em Haia, quando o Senado dos Países Baixos ratifica um decreto da Conferência de Paz de 1899. No dia 6 de fevereiro de 1945, na Jamaica, nasceu Robert Nesta Marley, o Bob Marley, ex-integrante da banda The Wailers. Bob continuou a carreira solo. Suas músicas ainda hoje são ouvidas. A morte prematura aos 36 anos devido a um melanoma calou cedo uma das mais importantes vozes do mundo. 1958, 8 jogadores do Manchester United Football Club e 15 outros passageiros morrem no desastre aéreo de Munique. 1984, começa a operar na ilha do Rei Jorge a Estação Antártica Comandante Ferraz, uma base antártica pertencente ao Brasil. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Teatro Amazonas apresenta concertos nesta quinta e sexta-feira com os solistas da Orquestra Amazonas Filarmônica e da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica. No repertório, canções de compositores clássicos e mundialmente reconhecidos. Realizados pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura, os eventos têm classificação livre e o acesso é gratuito. O diretor dos corpos artísticos da Secretaria de Estado de Cultura, Marcelo Jesus, explica que serão 2 concertos com a proposta de aproximar os artistas do público, de forma a humanizar ainda mais as apresentações das orquestras. 5h52 em Manaus. Eu fiz uma aposta nele como um repórter policial e ele criou um estilo próprio de interpretar os assuntos de polícia no cotidiano aqui no Jornal da Manhã e ao longo da programação da Rádio Difusora. É um dos melhores profissionais do país na área. Eu falo de Alberto Pellegrini, que hoje aniversaria e recebe as parabenizações de toda a equipe de jornalismo da Rádio Difusora, de toda a central de jornalismo, de todos os companheiros que o abraça pelo seu aniversário, desejando a ele vida longa e mais sucesso profissional. Bom dia, Pellegrini, sinta-se abraçado por todos nós. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, toda a equipe, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, obrigado Paulo, obrigado pelas palavras. Mas já estamos aí nas ruas, Paulo Guerra, a fim de trazermos a melhor informação para o ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, já que é aniversário, o almoço seria onde? Aonde seria o almoço hoje? Pois é, Paulo Guerra, naquele restaurante onde serve jacaré, arraia, né, e outros, né, ali na Estrada do Turismo. Tá bom, Pellegrini, eu tô fora então. Você me desconvidou. Alberto Pellegrini, o tempo como é que está na área onde você se encontra nesse instante?
Paulo Guerra, o tempo apresenta-se muito nublado nesse momento, né? Nós que já percorremos, Paulo, a zona norte da cidade, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, a unidade externa do Jornal da Manhã chega agora na zona leste, aqui no pronto-socorro Platão Araújo, e nessas duas zonas, Paulo, que são as duas maiores da cidade, muito nublado realmente. Tem pista molhada na área da zona norte da cidade, ou seja, já choveu, Paulo, nessa madrugada, em áreas isoladas da cidade. Pelegrini, pronto-socorros, como é que foi nessa madrugada a movimentação? Deu uma movimentação até acima do esperado, Paulo. Movimentação grande, sim, tanto no pronto-socorro Platão Araújo quanto no pronto-socorro João Lúcio, né? Falta nós verificarmos ainda o 28 de agosto. Mas nessas duas unidades, uma movimentação muito intensa, uma briga aí entre frequentadores de um bar, acabou com uma pessoa, né, ferida, gravemente ferida, foi levada pelo SAMU, inclusive. Outro bandido aí, o suspeito que estava roubando, Paulo, na área da Zona Leste também, pegou a pisa da população e deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo. Algum assalto a ônibus, Pelegrini, nas últimas horas? Não, Paulo, que nós tivéssemos conhecimento, né? Vamos verificar ainda mais a fundo, mas pelo menos até a hora que nós estávamos verificando, por volta de 22 horas, né? Até esse horário não houve nenhum. Vamos verificar agora, de agora em diante, Paulo Guerra. Vamos dar uma passadinha aqui na delegacia, que fica bem pertinho aqui do Instituto Médico Legal, para sabermos mais das informações. Um rapaz de 22 anos caminhava com a esposa tranquilamente por uma rua do bairro da Compensa. O que foi que aconteceu, Pelegrini? Ele foi abordado por homens encapuzados, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Esses homens encapuzados desceram de um carro, modelo Gol, e atiraram várias vezes. Foram 5 tiros. 3 deles atingiram a cabeça da vítima, que morreu na hora. A esposa, desesperada, não sofreu nenhum ferimento. Alberto Pelegrini, e o transporte coletivo da cidade, os rodoviários, tudo em paz? Tudo em paz, pelo menos até o presente momento, e uma grande expectativa para o dia de amanhã, né? Amanhã está marcado o pagamento, né? O 5º dia útil do mês dá-se amanhã. Então, amanhã é o dia de pagamento, e nós vamos esperar que o dinheiro caia na conta do trabalhador para que não haja mais aquela confusão que sempre ocorre nos dias de pagamento dos rodoviários. Tá bom, Pelegrini, você volta daqui a pouco mais uma vez. Parabéns pelo teu aniversário. Muito obrigado, Paulo Guerra, muito obrigado mesmo pela oportunidade que você me dá no Jornal da Manhã. Foi você que me puxou para o Jornal da Manhã e a gente foi dando certo, graças a Deus. E essa nossa parceria no Jornal da Manhã já tem aí mais de 10 anos, Paulo. Mas deixa eu abraçar as pessoas que estão nos ouvindo no interior, nas comunidades, né, Paulo? O seu Arthur e a filha dele, a Seina, lá no Arapapá. Abraço, Arthur lá do Cachoeirinha, que é um time de futebol tradicional lá. A sua filha Seina estão ouvindo o Jornal da Manhã. Cristiano, lá em Manacapuru. Alô, Cristiano, aquele abraço. O Luiz do Expresso do Pão, no Santo Inês, assim como muitos e muitos ouvintes nos ouvindo e participando conosco nesse momento, Paulo. 5h56 em Manaus. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, vai disponibilizar 77 oportunidades de emprego nesta quarta-feira. Há 24 vagas para técnico de enfermagem voltadas a pessoas com deficiência e 10 vagas para supervisor de vendas. Os interessados devem dirigir-se de 8 às 17 horas à sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Com temáticas relevantes e atuais da área de micologia e programação diversificada, refletindo a mega diversidade dos fungos e dos ecossistemas amazônicos, será realizado em Manaus o 9º Congresso Brasileiro de Micologia. O evento vai acontecer no período de 24 a 27 de junho, no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. O ano letivo do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, para cursos tecnológicos e especializações técnicas, começa no próximo dia 11 deste mês de fevereiro, aqui na capital. No interior do estado, o início das aulas está confirmado para 18 de fevereiro nos municípios de Itamaraty, Itapiranga, Envira, Nuri, Atalé do Norte, Careiro, Beruri e Japurá. O governo federal e o estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Patrimônio da União e da Secretaria de Política Fundiária
latifundiária, respectivamente, vão assinar nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica que vai permitir a regularização de terras de comunidades tradicionais e unidades de conservação ambiental federais situadas no território amazonense. O ACT será assinado durante o encontro Diálogo Amazonas, que será realizado a partir das 13 horas no auditório do Ministério Público Federal. De acordo com o procurador do Estado, Daniel Viegas, chefe da Procuradoria do Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do Estado, órgão que articulou a assinatura do ato entre a SPU e a SPF, o acordo é uma reivindicação antiga das comunidades tradicionais que moram nas unidades de conservação ambiental situadas em terras federais no Amazonas. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Cabo Maciel, líder do PR, inicia seu terceiro mandato, intensificando sua luta por melhorias para os policiais e bombeiros militares. Ele cobrou, por exemplo, a realização de um concurso público para reforçar o efetivo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil. Maciel protocolou uma pauta de reivindicações junto ao Comando-Geral da Polícia Militar quando tratou do cumprimento da database das promoções atrasadas, leis dos cursos e outros temas de interesse dos profissionais da segurança pública do Amazonas. No primeiro dia de efetivo trabalho da 19ª legislatura, o deputado Álvaro Campelo inicia seu mandato apresentando na Assembleia Legislativa, na sessão de hoje, projeto para a criação de uma CPI sobre os combustíveis que visa investigar a existência de cartéis na comercialização do ouro negro. O Jornal da Manhã vai conversar com o deputado sobre esse assunto. Bom dia, deputado Álvaro Campelo. Muito bom dia a você, Paulo Guerra. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Uma grande honra poder falar aí no seu programa e a respeito de um assunto tão importante que é o segmento de combustíveis na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. A Petrobras anunciou um novo reajuste de combustíveis e com isso aí esse cartel, ele já existe e a coisa pode piorar, não é, deputado? Pois é, Paulo, é isso que a Comissão Parlamentar de Inquérito que eu estou propondo, ela visa constatar. Nós queremos saber realmente se existe esse cartel de combustíveis na cidade de Manaus. A população já reclama isso há muito tempo, já demanda isso há muito tempo, e nós precisamos constatar isso de fato para que, caso exista, os responsáveis sejam punidos. O consumidor de Manaus e também do interior do estado já não suporta os valores que são praticados, o alinhamento de preços, as rápidas subidas de preço, e nós precisamos dar uma resposta imediata à população com uma ação mais firme. E eu creio que chegou o momento da instalação dessa CPI para que nós possamos apurar esses fatos. Lá atrás isso já foi respaldado pelo Ministério Público e pela Defensoria, não é, deputado? Já houve movimentação nesse sentido, desses órgãos, e em 2017, Paulo, eu ainda na condição de vereador, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública, nós solicitamos ao Ministério Público que se investigasse essa possibilidade. Foram realizadas também audiências públicas nesse sentido, reuniões para nós tratarmos. E agora, na condição de deputado estadual, eu vejo que isso é necessário. É muito misterioso, é muito intrigante essa prática de alinhamento de preços, quando um valor é praticado na Ponta Negra, é o mesmo valor praticado na zona leste de Manaus. O consumidor ele fica sem condição de escolha, sem condição de poder escolher realmente um preço mais acessível ao seu bolso. No interior do estado a situação é extremamente semelhante e os valores praticados também são muito altos. Eu conversava com vereadores da Calha do Juruá, hoje lá o preço do combustível está variando entre 6,20 e 6,50. Isso impacta, Paulo, diretamente toda uma cadeia. Quando o combustível aumenta, você tem o aumento da cesta básica, você tem o aumento de outros insumos, e isso, claro, prejudica enormemente o consumidor de todo o estado. Deputado, o senhor já iniciou tratativas para a assinatura desse seu projeto de criação dessa CPI? A partir de hoje, Paulo, eu começo oficialmente as tratativas, né? Estava muito na órbita de conversar, de expor aos colegas a necessidade, e efetivamente a partir de hoje eu começo
a coletar essas assinaturas. Eu espero que os companheiros se sintam sensibilizados, porque também são consumidores, mas também porque ouvem diariamente a demanda de todos os consumidores do estado do Amazonas. Nós precisamos dar uma resposta à altura à sociedade. Nós precisamos fazer com que este segmento ele seja disciplinado. Agora, é claro, aqueles empresários que trabalham de forma correta, aqueles empresários que são empresários sérios, eles não têm o que temer, né? Tem o que temer aqueles que efetivamente ou supostamente estão realizando essa prática, que é uma prática nociva, que se constitui um crime de ordem tributária. Nos últimos meses o governo vem aumentando o preço do gás. Esse é um outro assunto também relacionado à área do combustível. E ontem a Petrobras anunciou um novo reajuste para o gás, que o gás vai chegar a R$85 já se paga há muito tempo aqui. E quando o Jornal da Manhã divulgava essa informação ontem aqui, eu olhava aqui nas redes sociais, todo mundo reclamando que no interior do estado a botija de gás de 13 quilos já chega a R$100. Isso é um absurdo, né, deputado? Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Eu vi com extrema preocupação ontem quando houve esse anúncio da Petrobras, porque o gás é outro produto essencial, né? Todo mundo depende disso. E quando você chega a penalizar logo no início do ano o consumidor, isso é extremamente preocupante. Eu quero ainda esta semana entrar em contato também com membros da nossa bancada federal para nós discutirmos a respeito disso, já que se trata de uma competência também da bancada, porque envolve Petrobras. Nós precisamos sentar para tentar encontrar uma solução para isso. O Jornal da Manhã acaba de conversar com o deputado Álvaro Campelo, que hoje vai apresentar um projeto na Assembleia Legislativa no seu primeiro dia de trabalho efetivo na 19ª legislatura para a criação de uma CPI sobre os combustíveis. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Paulo, eu te agradeço mais uma vez o espaço, agradeço a todos os amigos da Rádio Difusora do Amazonas, onde eu já tive a honra, né, de trabalhar. Muito obrigado, e dizer que nós estamos abertos aí para os esclarecimentos necessários a respeito do nosso trabalho, em especial dessa CPI, que eu espero que seja instalada, porque não depende só de mim. Eu preciso das assinaturas necessárias para que ela possa efetivamente entrar em ação. Muito obrigado, Paulo. Um bom mandato para o senhor. Eu lhe agradeço, um grande abraço. 6h10 em Manaus. Alguns bairros das zonas leste e norte de Manaus ficarão sem o abastecimento de água nesta quarta-feira. Os trabalhos na estação de tratamento de água da Ponta das Lajes iniciam às 22h e vão até às 8h de quinta-feira, totalizando 10 horas de serviço. Após a conclusão da manutenção, o abastecimento de água será normalizado em no máximo 24 horas, informou a concessionária Águas de Manaus. As válvulas de entrada e saída de água e de ar da estação serão substituídas. O serviço é indispensável, segundo a Águas de Manaus, para garantir o bom funcionamento da ETA Ponta das Lajes e manter a eficiência no tratamento e na distribuição de água nas zonas leste e norte de Manaus. Em audiência na Justiça Federal, no curso de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal do Amazonas, o município de Guajará se comprometeu a apresentar um plano de adequação do atendimento de saúde básica que inclua a cobertura de atendimento a moradores da sede do município da zona rural no prazo de 4 meses. A apresentação do plano para adequação do serviço foi um dos pedidos da Ação Civil Pública. Com acordo firmado entre os envolvidos na ação, a Justiça Federal determinou a suspensão do processo por 4 meses, quando o plano deve ser apresentado pelo município de Guajará. A União e o Estado do Amazonas deverão verificar, conforme o plano apresentado, de que maneira apoiarão o município na execução das medidas. Sindicato da Pesca denuncia: sistema INSS digital está dificultando o pagamento do seguro defeso no Amazonas. A reportagem é de J. Rai. A reportagem do Jornal da Manhã foi acionada ontem pelo presidente do Sindicato da Pesca no Amazonas, Ronildo Palmeri. O presidente do Sindipesca denunciou que parte significativa dos mais de 67 mil pescadores do estado ainda não receberam nenhuma das parcelas do seguro defeso do pescador artesanal, cujo período vai de 15 de novembro a 15 de março. Segundo Ronildo Palmeri, o problema está no
novo sistema do Instituto Nacional do Seguro Social, lançado em dezembro passado. O chamado INSS Digital permite às entidades representativas dos pescadores fazerem o requerimento automático do benefício. Mas, de acordo com o presidente do Sindicato da Pesca, essa tecnologia não tem dado muito certo para a classe. O INSS, com esse INSS Digital, que eles chamam, não fez o reprocessamento e apareceu muitas complicações no pagamento dos pescadores, né? Dentro desse período, no mínimo, já deveriam ter recebido até a segunda parcela. Alguns receberam, mas muitos, a maioria não conseguiram receber ainda nem sequer uma parcela. Ainda segundo Ronildo Palmeri, a falta do dinheiro do seguro defeso está obrigando muitos pescadores do Amazonas a descumprirem a portaria 048/2017 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, que proíbe neste período a pesca e a venda de 8 espécies em toda a bacia amazônica. E onde tem muitas vezes o órgão fiscalizador, que é o IBAMA, o IPAAM, principalmente o CMBio, eles multam, eles fazem o caramba, porque a gente continua pescando porque o seguro defeso não chega na data certa de pagamento. E agora virou um terrorismo psicológico, porque os pescadores estão batendo na porta, né? Bate na porta do presidente à noite, de manhã, acordando, e meu defeso tá chegando ao final. Fica o espaço aberto à superintendência do INSS no Amazonas para os devidos esclarecimentos aos pescadores e à sociedade em geral. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h14 em Manaus. A presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Yara Lins dos Santos, suspendeu por meio de medida cautelar a rescisão de contrato entre o Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Oeste e a empresa LBC Conservadora e Serviços Limitada. A empresa LBC prestava serviços de agente de portaria no hospital, mas teria passado mais de 3 meses sem receber pagamento e suspendeu o serviço. O hospital, por sua vez, rescindiu o contrato com a LBC sem pagar as dívidas e contratou outra empresa com dispensa de licitação. A LBC fez então denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, alegando que, apesar de ter dado oportunidade ao hospital para fazer um acordo, não só teve seu contrato desfeito unilateralmente, como não teve o pagamento dos meses não recebidos. A partir de hoje, muda a rotina de calmaria de início de ano em Manaus, com a volta das aulas nas redes estadual e municipal de ensino. A expectativa é que o trânsito fique mais intenso por conta do deslocamento casa-escola-casa dos quase 500 mil de alunos, sem contar as escolas particulares e universidades que já iniciaram seus anos letivos. A Secretaria Municipal de Educação contabiliza para o ano letivo 2019 240 mil alunos matriculados nas 496 unidades de ensino. Já na rede estadual, exatos 213.261 alunos voltam às aulas das 229 unidades da Secretaria do Estado de Educação, SEDUC, na capital. 6h15. A Prefeitura de Manaus pagará na próxima sexta-feira o 14º salário para mais de 1.000 servidores lotados em 29 escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação, que alcançaram a meta estabelecida pelo órgão do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, 2017, com a nota de 6,8 para anos iniciais, 1º ao 5º ano, e 5,8 para os anos finais, 6º ao 9º anos. Devido aos resultados obtidos, Manaus alcançou o 9º lugar no ranking das capitais brasileiras. O anúncio foi feito pelo prefeito Arthur Neto durante a solenidade de abertura do ano letivo de 2019 e inauguração da 17ª creche lá no bairro do Zumbi. O prefeito destacou ainda que a gratificação será paga com o recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação, Fundeb, totalizando um investimento de 2,3 milhões de reais. Como tradicionalmente acontece todos os anos, o prefeito Arthur Neto abrirá o ano legislativo da Câmara Municipal de Manaus nesta quarta-feira com a leitura da mensagem governamental. A prestação de contas incluirá os avanços obtidos ao longo de 2018 e metas já em andamento para 2019.
A solenidade acontece a partir das 9 horas e a coletiva de imprensa será realizada ao final do pronunciamento do prefeito. O governador Wilson Lima fez ontem a leitura da mensagem governamental anual que marca a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Na ocasião, reafirmou que a crise financeira do Estado, com déficit e dívidas que somam cerca de 3 bilhões, é maior do que o previsto inicialmente e anunciou medidas para buscar o equilíbrio e o desenvolvimento. Entre as medidas estão melhoria da qualidade dos gastos, repactuação de contratos, redução de custos tributários, incentivo ao pequeno e médio empreendedor e uma reforma administrativa. O governador disse que é gravíssima a crise financeira porque passa o Estado. É gravíssima a crise financeira porque passa o nosso Estado, a maior de todos os tempos. E ouso dizer, sem medo de estar errado, fruto de completa falta de planejamento e total e absoluto desrespeito com o dinheiro público. Mas eu fui eleito para, junto com uma equipe técnica, mudar o caminho pelo qual o Amazonas vinha seguindo. As mudanças não acontecem do dia para a noite. Eu e minha equipe estamos trabalhando incansavelmente para entregar um Estado melhor. E assim vai ser. Entre as medidas anunciadas pelo governador está a otimização da receita com a desburocratização de processos. A meta é melhorar a qualidade dos gastos. Para melhorar a qualidade dos gastos, vamos regularizar os contratos fazendo licitações, repactuar os contratos vigentes, auditar dívidas com fornecedores, restringir aquisições de bens e contratações de serviços através de processos não competitivos como dispensas de licitação. Vou fazer uma reforma administrativa séria e profunda, modernizando os procedimentos do governo, visando diminuir gastos e aumentando a eficiência. Meus amigos, a reforma que nós vamos fazer não é aquela reforma no papel, é uma reforma séria e profunda. O Estado precisa avançar, ele não pode continuar no passado. Digital é a forma como o mundo se comunica e é assim que nós temos que fazer. Quando a gente faz isso, a gente diminui gastos e torna o Estado mais eficiente. Wilson Lima voltou a denunciar em seu discurso o descaso com que governos passados trataram a aplicação dos recursos da área da saúde. O descaso com a aplicação da verba na saúde é evidente no Amazonas. Basta avaliar a qualidade do serviço oferecido aos cidadãos. Nos últimos 4 anos, observem bem, este foi o Estado brasileiro que mais investiu na saúde. A lei determina que sejam feitos investimentos de 12% da receita corrente líquida e a média repassada anualmente no período foi de 20%. Mas, infelizmente, esse investimento não se reverteu em qualidade de serviço ao cidadão do Amazonas. A nossa equipe de trabalho constatou que não há controle sobre a execução do orçamento. As bases de dados precisam de atualização e correção de informações. A rede de serviço é grande e onerosa. O governador expôs ainda a falta de controle na contratação, execução e pagamentos de contratos com prestadores de serviços da saúde e fornecedores do setor. Em números absolutos, dos mais de 1.500 serviços terceirizados prestados à Suzano, menos de 500 possuem contrato. Ou seja, foi só apalavrado. E o pior, mais de 90% dos contratos com equipes terceirizadas não têm suas metas batidas e nem apresentam indicadores dos serviços prestados. Ou seja, é dinheiro público fruto do imposto pago por cidadão amazonense, utilizado sem qualquer cuidado, responsabilidade ou compromisso. Wilson Lima reafirmou o compromisso do governo em cumprir com o pagamento de despesas correntes da área da saúde e também de acordar a quitação dos serviços prestados em administrações passadas. Ele conclamou os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado a juntos buscarem uma solução para sanar a crise na área da saúde. E eu apelo aqui à sensibilidade dos nobres deputados e deputadas que nos ajudem a encontrar caminhos para sanear os débitos da saúde. Vamos fazer sacrifícios, mas vamos garantir o pagamento em dia da saúde e demais categorias. O mês de janeiro vai ser pago integralmente para os profissionais dessa área e para os fornecedores. Não esquecendo dos débitos anteriores, dívidas herdadas de gestões passadas. Não podemos olhar para frente sem resolver o passado. E é minha prioridade e eu vou organizar isso.
contando com a participação do Tribunal de Contas para que a gente possa fazer um termo de ajuste de gestão. Os prestadores de serviço, vale ressaltar, cumprem seus papéis e não é justo que continuem a ser penalizados e trabalhadores continuem sendo humilhados. Enquanto o governador lia sua mensagem, do lado de fora do prédio da Assembleia eram realizados protestos. Funcionários comissionados da Secretaria de Estado de Habitação SUAB, que alegam terem sido demitidos logo após a posse do governador, protestaram contra a exoneração de 153 trabalhadores que receberam informe de desligamento por meio de um aplicativo de mensagens. A SUAB alegou que 56 servidores foram dispensados no dia 1º de fevereiro e não 153. Segundo a pasta, os mesmos já estavam exonerados desde o dia 31 de dezembro de 2018. A SUAB informou ainda que os ex-funcionários receberão integralmente os dias trabalhados no mês de janeiro. Professores da rede estadual de ensino também protestaram e um grupo se reuniu para cobrar a derrubada do veto da Lei da Transparência dos Recursos da Educação e do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assegurou ao governador Wilson Lima que o governo federal vai trabalhar para acelerar o licenciamento e o projeto para a recuperação da BR-319. A garantia foi dada em reunião em Brasília ontem, que contou também com a participação de parlamentares do Amazonas e de outros estados da região norte, os governadores de Roraima, Antônio Denarium, e de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, e do vice-governador do Acre, Welles Fernandes da Rocha. Durante a reunião, ao defender a pavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, Wilson Lima destacou a importância da rodovia para a região norte. A BR-319 é fundamental não só para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento social do Amazonas e de outros estados da região, como Rondônia, Acre e Roraima. São anos de discussão e é hora de fazer o que precisa ser feito, respeitando a questão ambiental, mas sem esquecer que a rodovia já existe, ressaltou. No encontro, o ministro garantiu ao governador que a BR-319 está no plano de ações do governo federal e é a primeira prioridade da Secretaria de Licenciamento recém-criada no âmbito federal. Ao todo, o Ministério da Infraestrutura deve investir 100 bilhões de reais nos próximos 4 anos nas estradas do país. Polícia. O repórter aniversariante de hoje, Alberto Pellegrini. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes, que uma pessoa deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, vítima de agressão física, um outro deu entrada, vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Pronto-socorro João Lúcio, ele pilotava seu cavalo do cão, uma moto 125 em alta velocidade, ele fazia piruetas, ele acelerava, ele tirou a descarga da moto até que perdeu o controle da máquina e rebolou pelo asfalto, arrebentou com o braço, tirou a envilha do joelho e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio a noite passada. Vítima de agressão física, ele apanhou porque a televisão não estava pegando na hora da novela, aquela televisão de tubo, ele colocava bombril, ele mexia no fio, ele fazia de tudo e a mulher dele esculhambando, tu não presta nem para consertar a televisão, até que ele disse que não ia fazer mais. Foi quando foi brutalmente agredido com um pedaço de pau na cabeça. Ele também deu entrada, passou por exame no pronto-socorro João Lúcio e já está liberado. Você que tem sua televisão chiando, principalmente na hora da novela, todo cuidado é pouco. A mulher, quando não vê a novela, pode ficar violenta. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular, recebeu a noite passada um homem furado a faca. Ele levou uma facada no bairro Tancredo Neves e deu entrada no pronto socorro Platão Araújo. Outra vítima deu entrada, dessa vez um homem que passou por agressão física, pegou a pisa, mas ele mereceu os murros, os chutes, os socos, os pontapés que ele levou. Ele estava roubando, ele estava atacando senhoras no momento em que a população pegou, deu-lhe uma pisa e o entregou à polícia.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher foi presa, uma mãe desnaturada, uma mãe endiabrada, ela queimou a mão do próprio filho. Os policiais, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma mãe estava maltratando o próprio filho. Isso aconteceu, Paulo Guerra, lá no bairro Novo Israel. Os policiais da 18ª Secom se deslocaram até o local e lá constataram que a criança estava assim com marcas de maus tratos, inclusive com as mãos queimadas. Ela foi levada à delegacia e lá confessou que havia queimado a mão da criança com ferro de passar roupa, com ferro de engomar. Ela foi levada à delegacia de proteção, contra crimes contra a criança, onde ela vai passar aí com certeza por averiguação, vai pagar pelo que ela fez, assim nós esperamos. A mão do garoto estava sem a pele, em carne viva, devido a ela ter queimado a mão desse garoto de apenas 5 anos de idade. A mãe desnaturada deverá ser presa, ela já foi, ela está detida e deverá ser presa, com certeza. Tomara que vá para uma penitenciária e apodreça por lá. A criança já foi levada para um abrigo e lá no abrigo está sendo milhões de vezes melhor tratada do que pela própria mãe. Ô mãezinha desgraçada que queimou a mão do próprio filho. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, um crime na madrugada. Um homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, estava junto com a esposa e o filho quando apareceram homens encapuzados que desceram de um carro modelo Gol. Esses homens estavam fortemente armados e não queriam roubar, eles não queriam furtar, eles queriam matar, e assim o fizeram com a vítima ao dispararem 1, 2, 3, 5 balaços na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu lá no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, deixa eu rapidinho aqui agradecer as parabenizações que estão chegando através das redes sociais. Obrigado ao Coronel Francinei Bó, o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, obrigado. Coronel Klinger Paiva, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci de Oliveira, a dona Regina, o Francisco, o seu Francisco, lá na estrada de Manacapuru, lá a dona Ana Gomes e também o Francisco José mandando aquelas parabenizações. Muito obrigado a todos e é contigo, Paulo Guerra. Vamos voltar às ruas da cidade com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, operação policial acontecendo na área da zona norte, zona oeste da cidade. Bairros da zona oeste, como Compensa e outros bairros adjacentes, estão sendo aí beneficiados, vamos dizer assim, Paulo, por uma grande operação da polícia nesse momento, Operação Pilar 2. Paulo Guerra. 6h37. Esportes. Placar dos jogos de ontem, Copa do Brasil, Piauí 0, Fluminense 5. Melgar 1, Universidade do Chile 0. Strongest 1, Libertad também 1. Danúbio 2, Atlético Mineiro também 2. Copa Sul-Americana. União La Calera 0, Chapecoense também 0. Jogos de hoje. Às 18 horas pela Copa do Rio, Barcelona e Real Madrid. 19h15, Copa do Brasil, Altos e Santos. 21h30, Juazeirense e Vasco. 22h15, Central e Ceará. 19h15 pela Copa Libertadores da América, Defensor e Barcelona. 19h15 também, Delfim e Caracas. Às 21h30, Talheres e São Paulo. Palestina Independiente Medellín. Ainda às 21h30 pela Copa Sul-Americana jogam Botafogo e Defensa e Justiça.
Últimas notícias. O principal indicador da Bolsa Paulista, B3, fechou em queda nesta terça-feira, influenciado pela baixa do Itaú após renovar patamar recorde de fechamento no dia anterior. O Ibovespa recuou 0,28% a 98.311 pontos. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, com o mercado acompanhando as negociações do governo para a reforma da Previdência e de olho lá no exterior. A moeda norte-americana caiu 0,16%, vendida a 3,6664. A Petrobras anunciou nesta terça-feira que elevou em 0,59% o preço médio da gasolina e manteve inalterado o preço do diesel nas refinarias. Com isso, o preço médio do litro da gasolina passará de R$1,49,90 para R$1,5079 entre esta terça e quarta-feira, enquanto o diesel se manterá a R$2,0198 no mesmo período. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo parciais e integrais em cursos de graduação de instituições particulares no Brasil. O serviço de TV por assinatura do Brasil encerrou dezembro de 2018 com 17,57 milhões de contratos ativos, segundo dado divulgado nesta terça-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Com isso, houve redução de 549,83 mil no ano passado, que representa uma queda de 3,03% na comparação com dezembro de 2017. O número de mortos após o rompimento da barragem em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, chegou a 142 nesta terça-feira, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil Mineira. Há 149 e 194, desaparecidos. De acordo com a Defesa Civil, dos 142 corpos encontrados, 122 já foram identificados. Outros 20 permanecem sem identificação. Na primeira reunião do governo Bolsonaro, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central deve manter nesta quarta-feira os juros básicos da economia estáveis em 6,5% ao ano. Essa é a expectativa do mercado financeiro. Se a previsão do mercado se confirmar, esta será a 7ª manutenção seguida da taxa, que está no menor nível desde 1986, quando começa a série histórica do Banco Central. A decisão do Copom será anunciada após as 18 horas. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi exonerado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto com o desligamento do ministro foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, com data da véspera. Antônio, cujo nome de batismo é Marcelo Henrique Teixeira Dias, foi reeleito deputado federal pelo PSL de Minas Gerais no ano passado, com a maior votação do estado, 230.008 votos. O decreto não traz justificativas para a medida e a gestão Bolsonaro não deu detalhes sobre a exoneração do ministro. Antônio está sob pressão desde segunda-feira, quando uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que ele supostamente participou de um esquema de lançamento de candidatas laranjas com o objetivo de desviar recursos eleitorais do fundo partidário e beneficiar empresas relacionadas ao seu gabinete. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que a intenção da equipe econômica é obter uma economia de R$1 trilhão em 10 anos, com a proposta de reforma da Previdência a ser encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo o ministro, que concedeu entrevista no Ministério após receber a visita do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também há simulações de uma economia de R$1 trilhão em 15 anos. Em 2018, o déficit da Previdência bateu recorde e alcançou 290 bilhões, segundo números do governo. O Papa Francisco disse nesta terça-feira que o Vaticano estaria disposto a mediar a situação na Venezuela se ambos os lados pedissem, mas antes disso, passos preliminares devem ser tomados para tentar aproximá-los. Francisco, falando aos repórteres a bordo de seu avião que retornava de uma viagem em Abu Dhabi, também confirmou que o presidente venezuelano Nicolás Maduro havia escrito uma carta para ele, mas ele não havia lido ainda. Um tanque de transporte de combustível e um gigantesco container de carga impedem o tráfego de uma ponte na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Um deputado afirmou que militares venezuelanos bloqueiam a ponte Tienditas desde ontem à tarde. O bloqueio acontece em um momento em que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e o autodeclarado presidente interino Juan Guaidó travam uma disputa sobre a entrega de ajuda humanitária no país. Franklin Duarte, deputado do estado fronteiriço venezuelano de Táchira, disse à agência France Press que efetivos das Forças Armadas bloquearam a passagem da ponte Tenditas, que liga as cidades de Cúcuta, na Colômbia, e Ureña, na Venezuela, como constatou uma equipe da agência France Press.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu o discurso sobre o Estado da União nesta madrugada, pedindo a união entre os dois principais partidos do país. Em seguida, porém, ele voltou a insistir sobre a construção do muro na fronteira com o México, motivo de impasse no Congresso norte-americano, que levou à paralisação mais longa do governo. O presidente afirmou que as caravanas migratórias são perigosas para os próprios migrantes e permitem a entrada de drogas letais que cruzam nossas fronteiras e inundam nossas cidades. Tolerância com a imigração ilegal não é compaixão, é crueldade, disse ele. Em um dos momentos mais controversos do discurso, Trump também atacou as investigações que considera partidárias. Segundo ele, inquéritos abertos contra o presidente e aliados freiam o que chamou de milagre econômico nos Estados Unidos. A democrata Stacey Abrams, responsável pela resposta da oposição ao discurso sobre o Estado da União do presidente Donald Trump, rebateu, contradisse esta terça-feira os alertas do republicano, alertando que fábricas estão fechando e que demissões estão chegando. Minutos antes, em seu discurso no Congresso, Trump disse que as empresas estão voltando em grande número para os Estados Unidos graças à sua reforma tributária e destacou que em 2 anos a Casa Branca aumentou 5,3 milhões de empregos, 600 mil deles na indústria. Stacey Abrams, no entanto, disse que a reforma tributária manipulou o sistema para os trabalhadores. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. O governo tem proposta alternativa de idade mínima de 65 anos para homem e 63 para mulher. Folha de São Paulo. Se o governo conseguir votos, reforma da Previdência sai em 3 meses, diz Maia. O Estado de São Paulo. Portugal envia à Promotoria de São Paulo movimentações milionárias, diz fiscal da Fazenda. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz tem novo promotor. Valor econômico. Guedes diz que está calibrando reforma e fala impacto de 1 trilhão. Estado de Minas. STJ concede liberdade a 5 presos pela tragédia de Brumadinho. Do Recife, o Jornal do Comércio. Prefeito de Serra Talhada anuncia que vai se desfiliar do PT. Fortaleza, Diário do Nordeste. Empresário é morto em assalto e suspeitos são presos após perseguição policial. Porto Alegre, 0 hora. Sobe para 142 o número de mortos em Brumadinho. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. O ministro garantiu obras na BR-319 até segundo semestre de 2020. A crítica. BR-319 impasse terá em 2020 fim, prevê o ministro. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini, a operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.